Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Glória a Jesus. Amados, às vezes a gente não entende porque temos que passar por tempestades, né? Às vezes somos assolados pelas tempestades da vida e elas chegam para todos, né? Chegam para os cristãos, para os não cristãos, para os pretos, para os brancos, chega para os ricos, para os pobres, e elas são inevitáveis. As tempestades são inevitáveis e muitas vezes são imprevisíveis. Chega sem aviso prévio, colhe-nos de surpresa e nós não temos como controlar. Elas fogem ao nosso controle. Muitas vezes a gente tenta, fazer de todas as formas para se livrar dessa tempestade, para sair dela, mas não consegue. Deus nos livra nas tempestades, mas Ele não nos livra das tempestades. E isso a gente precisa compreender. Deus não livrou, Daniel de cair lá na cova do leão, mas Ele tirou Daniel de lá. Então, nós temos que compreender que muitas vezes essas tempestades da vida, elas vêm como um ensinamento para nos ajudar, para nos treinar. É como se fosse algo pedagógico para fazer com que a gente cresça, amadureça. E eu queria tirar algumas lições aqui desse texto que nós temos para a nossa reflexão hoje. A primeira coisa é, Jesus, ele não estava indiferente à dor dos discípulos. Aqui no versículo de número 23 diz que ele subiu ao monte para orar. Jesus estava no monte, ele subiu ao monte para orar. Tá vendo que maravilha subir ao monte? Até Jesus subiu ao monte para orar. Vamos subir ao monte para orar? Tenho feito isso constantemente. Então, por quê? Aqui fala que ele foi orar. Com certeza estava orando pelos discípulos. Essa tempestade, ela não era surpresa para Jesus. Eu creio que Jesus sabia que eles iam passar por isso e estava permitindo para o próprio crescimento deles. E aqui fala, que o barco já estava distante e ali açoitado pelas ondas para cá e para lá. Com certeza eles não puderam fazer nada. E Jesus deixou ali por um tempo. Depois Jesus veio andando sobre as águas, não é? E a outra lição é que eles ficaram tomados de medo. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eu acredito que talvez até porque eles não acreditaram. Viram de longe e mesmo que eles tenham reconhecido, eles podem pensar, não, talvez, não é Jesus, é um fantasma. E eles começaram a gritar. O texto não fala, que eles reconheceram Jesus, mas fala que eles ficaram gritando com medo. E Jesus diz aqui para eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Outra reflexão para nós. Jesus sempre nos diz: Tende bom ânimo. A gente tem que ter bom ânimo, mesmo no meio da tempestade, no meio da luta. A gente não pode desanimar. O desânimo é uma das piores coisas. O desânimo ele tira a nossa energia, a nossa força, e ele nos faz desistir. E Jesus sempre diz isso para nós: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, joga fora o desânimo, enfrenta o desânimo
E o segundo é que é interessante aqui também para a nossa reflexão, é que Pedro, né, muito afoito, disse logo: se és tu, Jesus, vem, né? Deixa eu ir ter contigo. E o Senhor falou: vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro andou também sobre as águas. Aqui fala que Pedro andou para as águas. Mas o que aconteceu? Em um determinado momento ele não olhou para Jesus, ele olhou para a tempestade. E ao momento que ele olhou ali para a força do vento, a palavra do Senhor fala que ele teve medo e começou a submergir. Então é outra questão. Quando nós estamos olhando para Jesus, nós estamos com fé, centrado em Jesus, a gente não vai submergir. Mas quando a gente olha para o vento, para a tempestade, para os problemas, a gente começa a submergir. Não tire os olhos de Cristo, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor, porque é dele que vem a sua força e o seu socorro. Então, tirar a visão de Deus é a pior coisa que a gente faz. E ficar centrado na circunstância. É aí que vem o medo, né? E outro ponto para nós refletirmos. Aqui fala que prontamente Jesus acolheu. Quando Pedro gritou: salva-me, Senhor, prontamente Jesus estendeu a mão, tomou ele pela mão e o acolheu. Jesus faz isso. Se nós estamos desesperados, gritamos por ele, ele prontamente nos acolhe. Então, vamos entender isso. Passamos por tempestade. Somos tomados muitas vezes por essas tempestades. Deus permite que sejamos apanhados de surpresa, mas Ele nos protege. Ele permite para o nosso próprio crescimento, amadurecimento, mas na hora certa Ele vem. Ele não atrasa. Jesus não chegou atrasado ali no Mar da Galileia. O seu socorro veio na hora. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar o discípulo para ter uma experiência profunda com Jesus. E Ele não chegou atrasado. A gente fica pensando que Jesus chega atrasado, mas Ele não atrasa, Ele chega na hora. Então, em frente. Muitas vezes a maior tempestade é o desânimo, é o medo. A maior tempestade não é a que está do lado de fora, não é o vento que sopra do lado de fora, mas são as inquietações que estão dentro de nós, que precisamos buscar a fé, a calma, a tranquilidade em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.